O quão rápido você consegue memorizar e desenhar a Catedral de Notre Dame? Uma das partes mais importantes sobre desenhar de imaginação é ter uma boa memória. Quando eu comecei a desenhar, era difícil, mas eu acho agora interessante desenhar objetos aleatórios, carros, motores e memorizar eles. Existe um estudo de psicologia chamado Percepção no Xadrez. Esse estudo coloca vários jogadores avançados e iniciantes para ver um tabuleiro por alguns segundos. O tabuleiro contém uma posição de algum jogo real de xadrez. Depois eles precisam reconstruir a posição de memória. Acontece que os melhores jogadores eles conseguiam memorizar mais peças do que os iniciantes. Então você pode pensar que eles têm uma memória fotográfica ou algo desse tipo, ou que eles nasceram assim, mas não é exatamente isso. Porque quando você coloca eles para memorizar uma posição completamente aleatória que não poderia acontecer num jogo real, eles meio que perdem essa memória extra e meio que eles acertam no mesmo nível que os iniciantes. Então essa memória que eles pareciam ter a mais do que os iniciantes era na verdade só vinda de perceber padrões e ver sentido na organização das peças. É bem mais fácil memorizar um monte de palavras se elas estiverem numa música ou num poema. Existem 3 tipos principais de memória: a memória de trabalho, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de trabalho ela é a mais lenta e ela não segura muitos itens. Ela deve segurar 10 coisas no máximo. Essa é a memória mais fraca e ela é mais imediata. Então, se eu pedir para você memorizar 10 palavras aleatórias, você não conseguiria memorizar muito mais do que isso. A memória de curto prazo ela é um pouco melhor e ela lembra de palavras, por exemplo, desse vídeo que eu falei, ou coisas que aconteceu na sua semana, ou coisas desse tipo. E aí nós temos a memória de longo prazo, que é aquilo que você não consegue esquecer, basicamente. São as coisas que você estudou de forma correta e você tem uma memória de longo prazo sobre elas. Então, a parte mais importante é entender o limite da memória de trabalho, que é a memória imediata que a gente usa para desenhar ou para estudar. É por isso que você não pode estudar tudo de anatomia ou tudo de perspectiva de uma vez só. Você precisa fazer em partes. E tem uma história bem aleatória que me fez entender esse conceito de como a memória imediata ela é extremamente limitada e lenta. Então existe uma forma de enviar mensagens chamado de código Morse e eu tentei aprender ele. É um código baseado em sons. Existe uma forma de enviar mensagens chamado código Morse. É baseado em sons bem rápidos e você precisa ouvir e conseguir escrever o que foi dito. Então eu memorizei todas as letras em alguns dias. Então eu sabia as letras, mas eu não conseguia entender exatamente o som ainda. Eu não conseguia decifrar o que estava sendo dito. Mesmo sabendo quais eram as letras, era muito rápido para eu conseguir entender. Mesmo sabendo o código Morse, você não consegue entender na velocidade completa, porque é extremamente rápido. Se você tentar contar os pontos ou os traços mais longos, você não consegue fazer isso manualmente. Você precisa deixar o seu subconsciente pegar as letras. Então eu pesquisei mais a fundo e eu percebi que a técnica que as pessoas recomendam se chama Instant Character Recognition, que é reconhecimento instantâneo de caractere. Que é você ouvir uma letra bem rápido, tipo que é tipo, esse é o som que faz e você reconhecer instantaneamente, ao invés de tentar pensar sobre quantos pontos ou quantos pontos longos tem uma letra. Quando você pratica isso por um tempo, em 25 ou em 30 palavras por minuto, você consegue reconhecer palavras inteiras sem nem contar elas, porque você reconhece instantaneamente as letras. Então isso realmente me fez pensar sobre o quanto limitado e lento é o pensamento consciente, você não consegue pensar as coisas. E se você vê uma pessoa que é experiente em código Morse, ela realmente consegue entender frases inteiras e textos inteiros muito, muito rápido. Ela não está necessariamente contando todos os pontos, isso seria impossível. Ela só reconhece pelo subconsciente todas as letras ou até palavras inteiras. Cada palavra começa a ter um ritmo ou uma música muito específica que você reconhece. Por exemplo, é bem comum as pessoas começarem um contato de código Morse com CQ, que eu acho que é começo de contato, e depois elas falam RR, que é Roger, que é tipo uma saudação, tipo, olá, bom dia, ou algo do tipo. E você realmente conhece porque CQ é tipo pam 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 pam. É tipo, é bem fácil de reconhecer. E Roger é só pam 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 pam. Então, realmente o momento que você aprende é quando essa informação aleatória ela vira um padrão só. E esse monte de bips, ele vira um nome ou uma palavra inteira ou uma letra inteira. É nesse exato momento que você aprende o que ele significa. E exatamente nessa
coisa e de memorizar e de internalizar para uma parte mais profunda do cérebro que você estuda. Tem uma frase do livro do Goethe, que é um escritor alemão. O livro chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ele diz uma frase que é: pensar em você, eu nunca penso em você. Você tá sempre no fundo da minha alma. Essa frase é legal, enfim. Para formar sua biblioteca visual, existem alguns exercícios mais específicos para memorizar objetos, anatomia e etc. O mais simples de todos é você pegar um objeto e desenhar ele de todos os ângulos principais, que seriam 6 ângulos de uma caixa, por exemplo. E você alterna entre desenhar com referência e sem referência, até você pegar todos os detalhes que você quiser. Nós temos a técnica que vem de aprender idiomas, provavelmente, a técnica de repetição espaçada, que é quando você estuda uma coisa todo dia, e depois você estuda todos os meses, e depois todos os bimestres, e depois todos os semestres. E você vai afastando até você não precisar revisar tanto. É isso que as pessoas usam para aprender palavras em algum idioma, tipo, sei lá, japonês. O que mais ajuda é aumentar a qualidade das imagens ou da informação ou do estudo que você vê. Por exemplo, estudar com fotos, por via das regras, é melhor do que estudar com desenhos, que é uma ideia do Leonardo da Vinci. Ele tinha essa ideia de que é melhor você estudar, não pela arte dos outros, mas com fotos ou da realidade, tende a ser uma informação de maior qualidade. E por fim, estudar a função do que você está querendo memorizar. Por exemplo, o Leonardo da Vinci, ele também falou que quando ele estudava anatomia, ele queria entender a função de cada parte do corpo. Isso provavelmente ajuda muito na memorização. Quando eu queria estudar carros de Fórmula 1, ou carros em geral, ou motos, eu pesquisei vídeos em 3D, ou eu pesquisei vídeos de pessoas desmontando motores ou montando eles de volta. E eu pesquisei o básico de engenharia, de tipo, como carros funcionam, como motores e pistões, e todas essas partes funcionam. Por exemplo, animações 3D de como barcos, navegações ou aviões funcionam. Mas em geral, a sua memória, ela melhora desenhando, com prática. Você precisa ter a prática de desenhar todos os dias de imaginação. De preferência num sketchbook, não necessariamente por causa do sketchbooks, mas nesse estilo de desenhar de imaginação. É bem importante. Se você quiser aprender mais sobre desenho, eu tenho na descrição um curso gratuito. Tem umas 50 aulas em texto na minha Substack. Enfim, beijos, bisu, love.